Pronto, começou. Boa tarde, minha gente. Ó, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. E voltando, né? Acho que lá na primeira aula eu falei que a gente iria ler o texto em sala, mas aí a gente foi para o conteúdo da explicação de gestão e eu acabei não passando. A gente vai voltar lá para a primeira aula, mas assim, é tudo uma continuidade, tá? E aí hoje que a gente vai fazer a leitura do texto. Eu sei que vocês fizeram atividade, mas a gente vai ver agora um outro ponto de vista. E aí, essa leitura, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu vou colocar aqui, já está aqui na tela, né? Eu vou passando. E aí, a primeira pessoa que fosse ler, eu gostaria que lesse até aqui, ó. Até o iniciozinho da terceira página, né? Porque aí depois, cada um vai ler dois pontos desse, tudo bem? Alguém se disponibiliza para ler até duas páginas, não dá nem duas, né? Porque tem a figura, é bem pouquinho. Alguém que gostaria de começar a ler? Eu leio, professora. Então tá, Aline. Aí eu gostaria que você lesse o título, aí eu já vou passando ali para o final, ou para, né, a sequência. Boa tarde, professora. Oi, boa tarde. Eu não estou mais vendo vocês, tá? Que eu estou aqui na tela Pode começar? Pode começar, hã? 7 regras do empreendedorismo que eles não ensinam na escola. Tá, eu já vou passar. Ó, se eu demorar um pouquinho é porque eu tenho que voltar aqui para aceitar vocês, tá? Tá. Quem está entrando aqui. Quando eu estava na faculdade, não havia nada importante para o empreendedorismo. Na verdade, eu diria que é algo que você não pode aprender completamente na escola, por mais diligente que seja o currículo. Não há aulas que ensinam como suportar os altos e baixos da jornada. Eu nunca terminei a faculdade, mas me tornei um empreendedor de sucesso. É uma história que conto na íntegra do meu livro, All in 101 lições de negócios da vida real para empresários emergentes. Mas a versão abreviada é que em 1977 eu era apenas uma criança que havia iniciado um negócio no mercado de pulgas, com meu pai como o meu negócio parceiro. No último ano do ensino médio, compramos uma loja de ferramentas para expandir nossos negócios, e eu disse ao meu pai que queria dar uma chance à faculdade. Um dia eu estava na minha aula de introdução à gestão de negócios e o professor parou e disse: Você vem à escola de terno? Expliquei: Eu tenho um negócio com meu pai. Depois da aula, saio da escola para vender aos clientes. Meu Pode continuar. professor Meu professor perguntou se eu falaria com a turma de vendas dele. Eu disse que sim. O que aprendi logo depois foi que meu professor nunca havia administrado um negócio muito maior do que uma pequena loja no calçadão de Ocean City, em Nova Jersey. E aqui estava eu, trabalhando como cachorro apenas para pagar por essas aulas, o que exigia pouco mais do que nada para passar. Eu senti que a escola não iria me ensinar o que realmente queria aprender, então eu saí. Agora, agora não estou dizendo para não receber sua educação. Parte de mim lamenta não terminar a faculdade pela experiência de tudo isso, mas considero a faculdade um pouco mais do que uma faca de dois gumes. Qualquer pessoa que conhece minha história e os negócios que construí sabe que obtive sucesso em diversos setores. Também tive algumas falhas ao longo do caminho. Não pretendo ser um tudo sabe tudo, como uma solução comercial de bala de prata que vai transformar seu ganso em ouro e enviar sua empresa para o topo da Nasdaq, da noite para o dia. O que me permitiu tornar-me um sucesso empreendedor, no entanto, é o fato de eu ser apenas uma pessoa curiosa e determinada que sabe como se adaptar aos novos tempos e compensar minhas deficiências. Aprendi tudo o que eu sei na rua, conversando com clientes, batendo na porta e batendo na calçada. Você não precisa de um MBA
o MBA para fazer o que eu faço. Na verdade, você nem precisa gastar dinheiro para aprender essas lições. Obrigada, tá? Ó, tem algumas palavrinhas que são trocadas, gente, porque esse texto ele é originalmente em inglês e aí eu só traduzi ele pelo Google, tá? Aí agora eu gostaria de mais uma pessoa para ler 2 pontos, né? Vai ler aqui o título, né? Seja sempre pontual. Aí o texto para terminar no final, aqui, ó, em todos. Alguém gostaria de ler essa parte? Eu posso ler? Pode. Só precisa baixar a Estão me televisão, ouvindo bem? Jorge. Tudo. Tá. Fecha a porta, às vezes, do quarto, né? Alguma coisa assim. Melhorou? Melhorou. Pode começar. Seja sempre pontual, não importa o que. Isso pode parecer um acéfalo, mas você deseja alcançar algum objetivo sério na vida. Esteja sempre na hora. Faz parte de ser profissional e é fácil fazer parte da sua rotina. Isso mostra aos seus clientes e parceiros de negócio que você tem integridade. Isso mostra que você pode ser confiável. Isso mostra que você se importa e respeita o tempo deles e que quando você diz que fará algo, está falando sério. Seja positivo e sorria. Quem quer estar perto de pessoas infelizes? Ninguém quer trabalhar com pessoas que têm más atitudes. Seja legal com todo mundo, e quero dizer com todo mundo, o tempo todo. Você fará surpreso com a importância dos porteiros, como recepcionistas e assistentes, para o seu sucesso. Você viu o movimento Wall Street. Street, certo? Wall Street? Wall Street, certo? Como Bud Fox entrou para ver Gold. Não sei falar Isso isso. mesmo, Golden Gecko. Ele passou manteiga na secretária. Ele Seja como passou Bud. manteiga para a secretária, porque tá lá daquele negócio do inglês, tá? Que eu falei para vocês. Não tá errado, não. Ah, sim. Ah, sim. Seja como Bud. Seja legal com todos. Vocês entenderam? Ficou confusa essa parte de seja positivo e com qualquer pessoa? Vocês entenderam por que, que dali com a secretária e porteiro? Porque às vezes a gente não dá a importância porque aquela pessoa tem um cargo inferior, mas talvez é aquela que vai te dar uma informação para, né, para chegar. Então, assim, independente de quem seja, ele fala para tratar bem, tá? Agora eu gostaria de uma outra pessoa para ler o 3 e o 4. Pode ser eu, professora? Pode. Retorne as ligações em menos de 24 horas. Quando eu estava construindo minha primeira empresa, a Wilmar Industries, fiquei louca ao ouvir os clientes reclamando que não recebiam uma ligação há 3 dias. Wilmar pode ter se tornado uma empresa enorme, mas era uma mãe e empresário pop no coração. Eu senti e ainda me sinto hoje como todas as pessoas com quem você faz negócios. Não importa se é um cliente ou um investidor de grande peruca. Eu sempre disse a todos os meus funcionários, ninguém quer sentir que foi deixado soprando no vento. Se você quer os negócios deles, é melhor responder. Ligue para todo mundo de volta dentro de 24 horas, não importa o que. Eu era tão apaixonada por isso que tinha um número pessoal, 800 instalado no meu escritório, apenas para clientes. Se eu estivesse no meu escritório e o telefone tocasse, eu atenderia e diria, Bill Green falando, com que posso ajudar? Não foi um golpe publicitário, o CEO atendendo chamadas diretamente. Eu sinceramente queria ajudar qualquer cliente a qualquer momento. Encontre um mentor. Olhando para trás, posso identificar todos os diferentes mentores em cada bifurcação e girar na estrada que me ajudou a superar qualquer obstáculo que eu estava enfrentando na época. Os mentores são professores valiosos e muitas vezes tornam-se amigos íntimos. Eles são instruídos, pacientes e dispostos a ensinar. Sobre a suposição de que você está disposto a ouvir e aprender e aceitar o que eles dizem e em seguida entende. Ninguém se torna bem sucedido sozinho, até os empreendedores, CEOs Ana, e líderes só um pouquinho. Ana,
Só um pouquinho que deu eco. Ó, ninguém daqui eu não consegui entender, né? É dos mentores ou agora eu perdi também? Eu fui falar contigo e esqueci. Volta aqui, ó, dos mentores, por favor. Professora, também falhou áudio. Eu acho que a internet dela deu problema. Tá, Ana, eu vou terminar esses dois, aí uma outra pessoa volta. Ana, você tá me ouvindo? Bem. Você consegue ouvir a gente? Não muito bem. Tá, eu vou terminar o texto. Bem, Entra e sai de novo para ver se você melhora. Eu vou terminar essa parte, tá? Porque a gente não está conseguindo te ouvir, tudo bem? Ó, os mentores são professores valiosos e muitas vezes tornam-se amigos íntimos. Eles são instruídos, pacientes e dispostos a ensinar, sob a suposição de que você está disposto a ouvir, aprender e aceitar o que eles dizem e seguir em frente. Ninguém se torna bem-sucedido sozinho. Até os empreendedores, CEOs e líderes empresariais mais bem-sucedidos do mundo têm hoje mentores. Estamos todos aprendendo uns com os outros. Aí agora eu preciso de uma pessoa para ler o 5, o 6 e o 7. Eu leio, professora. Tá me ouvindo bem? Uhum. Pareça bem-sucedido, haja bem-sucedido, seja bem-sucedido. As pessoas querem fazer negócio com pessoas de sucesso, então adivinhe, você tem que parecer e agir como se pertencesse à sala para conquistar os negócios das pessoas. Você precisa acreditar em si mesmo antes que alguém o faça. Algumas pessoas chamam isso de fingir até você fazer, mas você não pode fingir. Você tem que se colocar na mentalidade de que acredita em tudo o que está fazendo e no que vai cumprir. É tudo sobre ter uma atitude positiva e deixar suas intenções claras para o mundo. Você pode não ser a pessoa mais bem vestida no mundo, mas precisa se esforçar para dar o melhor de si. Não estou dizendo que você precisa dirigir um carro caro, mas você precisa dirigir um que seja limpo e apresentável, se quiser ser levado a sério. 6. Sue tudo. Lembre-se do livro Não se preocupe com as pequenas coisas, lançado nos anos 90. Eu li e levei a sério quando se tratava de uma vida pessoal. Quem se importa se o seu cônjuge não coloca a tampa na pasta de dente ou se seu filho continua derramando leite na mesa do jantar? A vida é muito curta para ser tão complicada. Mas deixe-me dizer, eu odeio esse livro quando se trata de fazer negócios. Você precisa suar as coisas grandes, as coisas pequenas, você precisa suar tudo. Tudo importa, especialmente quando você está administrando sua própria empresa. Pode para continuar? Tá. É o último já, tá? Ok. Voar não é uma estratégia. E, finalmente, quando se trata de ter sucesso nos negócios, aqui está uma frase que você nunca quer ouvir ou se diz: vai dar certo. Verdade? Como você sabe, os negócios nem sempre são previsíveis. Você não pode simplesmente sentar e esperar a vida acontecer, porque quando isso acontece, coisas inesperadas geralmente acontecem. Você tem que ser esperto, você tem que estar preparado, você precisa entrar em todas as situações com um plano de ataque bem planejado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Ao iniciar seu próprio negócio, voar não é uma opção. Faça sua lição de casa e saiba tudo o que puder sobre tudo o que puder pensar que seja relevante. Quanto mais você souber sobre um cliente, um produto, um mercado ou até mesmo um funcionário, maior será a sua vantagem. E não estou falando apenas de negócios e vendas. Estou falando de tudo que você faz nesse mundo. Este artigo foi publicado originalmente na INC Magazine. Obrigada, tá? Certo? Tudo bem com o texto? Vocês têm alguma dúvida para a gente poder discutir um pouquinho sobre ele? Algum desses pontos vocês não entenderam? Dúvida. Então tá. Ó, primeira coisa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque ali está dizendo que são 7 regras. Aqui ele está colocando o que é o Bill Green. Ele é um dos maiores empreendedores dos Estados Unidos, tá?
Então, né, ele tem, não é nem uma empresa, ele começou com uma grande empresa, mas ele hoje tem várias empresas. E aí, ele colocou ali 7 coisas que não são ensinadas na escola, né? E desse tipo de texto existem infinitos, dando conselhos do que você precisa para ser bem-sucedido, para ser um bom empreendedor. E aí eu pergunto para vocês, tem alguma característica, deixa eu tirar aqui a apresentação, acho que só voltar aqui para me lembrar da turma de vocês. Eu já pedi para vocês colocarem, esse aqui é o show, né? Não. Tá. Ó, tem alguma dessas características que vocês acham que, sei lá, se eu não fizer, que eu não tenho como ser um empreendedor? Pode repetir a pergunta, por favor? Ó, lá ele colocou 7 pontos, né, que é o que tornou ele um grande empreendedor. E aí eu queria saber de vocês, será que tem alguma daquelas que diga, eu quero ser um empreendedor? Que se eu não tiver pelo menos uma daquela, será que eu teria possibilidade de ser uma boa empreendedora? Ter sucesso como empreendedora? Eu perdi as primeiras, mas eu notei uma que no meu ponto de vista, deixa eu lembrar, falava sobre ter uma boa aparência, ser apresentável e ser uma pessoa sorridente. Eu acredito que eu não faria um negócio com alguém mal-humorado e que não tem uma boa aparência. Se uma pessoa é desorganizada com a própria vida, como ela está gerenciando aquela empresa? Então, para mim, seria o principal. Tá. Caio levantou a mão. Professora, eu essa mesma que a Ana e também a do ser simpático. Porque você capta muitas pessoas e às vezes pessoas que acarretam valores para você sendo apenas simpático e bem organizado. Tá certo, entendi. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta. Dessas 7, tem alguma coisa que vocês acham que seja ruim? Assim, tem algum... Não, isso aqui eu acho que não tá certo. Ou para vocês está tudo certo? Para mim tá. Para vocês está tudo certo, né? Esse pensamento crítico de vocês. Ó, eu já vou fazer essa atividade aqui para vocês, tá? A gente sempre tem que pensar algo que não esteja ali. Será que, lembra que a gente foi falar, se eu consigo... eu não cheguei nesse ponto para vocês, tá? Calma, muita calma. Mas, ó, tá, então... A professora já está querendo chegar lá na frente, né? Mas tá, ó. Então, vamos pensar que ali tá 7 pontos para uma pessoa ser empreendedor, né? A gente concorda com todos os pontos. Fala, Josley. Eu lembrei agora sobre o negócio do carro, assim, só que eu acho que não foi sobre ter um carro, foi sobre ter uma organização, tipo, se você tem um carro, deixa ele limpo e arrumado, né? Mesmo que não seja aquele carro do ano, aquele carrão, né? Isso, mas a mesma coisa com a roupa, né? Com a organização. Às vezes a gente não tem mesmo dinheiro para vestir, sei lá, grandes marcas, para a gente se apresentar bem, né? Como, sei lá, como rico. Mas o que para a gente cuidar do que tem. Então, assim, se mostrar apresentável pelo que nós temos, né? Isso. Tá. Tem alguma coisa que, assim, ó, que tentar uma outra pergunta. Vocês acham que para eu ser um bom, se eu seguir esses 7 conselhos, eu seria um bom funcionário? Como, assim, não vou ali sem pensar em empreendedor, mas se eu tivesse essas 7 características, se eu agir dessa forma, será que eu seria um bom funcionário de uma empresa, contratado por uma empresa? Creio que sim. Sim, né? E se, digamos assim, se eu assumisse isso para minha vida pessoal, mesmo que eu não estou trabalhando, não é para ganhar dinheiro, se eu agisse com essas 7 formas, será que eu seria bem visto pelas pessoas? Será que eu me sentiria bem também? Sim, Com acho que sim. certeza. Sim, com certeza. Então, pronto, já vamos agora fechar um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Que assim, ó,
Essas características de empreendedorismo, elas são muito amplas e ela não serve só para empreendedor, né? É algo muito superficial, porque eu posso utilizar isso para a minha vida. Então, assim, não quer dizer que não seja importante a gente ler sobre isso, mas nenhuma dessas características vai influenciar se você vai ser ou não um empreendedor, tá? Porque às vezes a gente vai ler um teste de empreendedorismo, que precisa ser isso, aquilo, e aí, às vezes as pessoas se desmotivam porque, eu não tenho isso, eu isso aqui eu não consigo ser. E aí, digamos assim, cada pessoa vai ter qualidades e defeitos. E nada disso vai impedir você de querer ser empreendedor, ser um bom funcionário, ser bom na vida, qualquer coisa, tá? Então, assim, são características amplas, não define o que é ser empreendedor, tá bom? E não interessa o texto que vocês forem ler. Para ser empreendedor tem que ser isso ou para ser... Não tem, tá? Cada pessoa vai ter características diferentes. Um outro ponto, assim, bem importante, porque a gente vai estudar sobre esse perfil, tá? Algo muito importante que vocês têm que entender, todas as pesquisas que foram feitas para fazer esse levantamento, né, esse perfil sobre o empreendedor, foram de pessoas de sucesso. Então, assim, pessoas que são empreendedoras e que já alcançaram sucesso. E aí foram pesquisar qual as características dessas pessoas, né? Mas aí eu pergunto para vocês, se eu comecei como empreendedor, eu ainda não tenho sucesso. Não quer dizer que o meu negócio vai falir, mas daqui 3 anos, o meu negócio eu já vou estar fazendo sucesso. Mas eu não entrei em nenhuma dessas pesquisas, porque eu não tenho sucesso ainda. Será que isso invalida o processo? Será que eu, como empreendedora, não poderia fazer parte desse processo de perfil? O que vocês acham? E se uma pessoa que faliu, será que ela faliu porque ela não tem características de empreendedor? Ou será porque o negócio estava errado ou era ela que estava errado? Depende muito do contexto, né? Pode ser ela que não soube aplicar direito o dinheiro, as coisas, não teve um projeto bem elaborado, ou pode ser a situação econômica do país mesmo, né? No momento que está vivendo. Então, mas isso não definiria, não é? O meu perfil. E aí pode ser assim ela, né? Às vezes ela não quis desenvolver características, mas não é isso que define se eu vou ter sucesso ou não. O Caio levantou a mão. Foi o Caio ou foi o Josley? Eu vi 2 pessoas levantando. Já deslevantou? Quer falar mais não? Ô, professora, inclusive eu tinha visto uma coisa em algum lugar, não lembro onde, que todas as pessoas muito bem-sucedidas em ramo de empreendedorismo já faliram pelo menos uma vez. Verdade, Caio. Né, a gente está aprendendo tudo. Lembra que a gente falou que ser empreendedorismo é assumir um risco? Então, esse risco, no início, ele é muito maior do que, né, a gente ainda não tem experiência. Então, às vezes, eu quero abrir alguma coisa, acho que foi o Caio, né? Acho que quase 90% de todos esses empreendedores, eles faliram. E, às vezes, faliram, assim, tem pessoas que já tinham sucesso, né, já tem uma grande empresa. E aí foi inovar no mercado, e mesmo assim essa inovação não deu certo, mesmo eu tendo experiência. Mas aquele produto, que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem lembra de umas televisãozinha que colocava nos bancos do carro? Vocês vê algum carro hoje, pode, sei lá, qualquer marca, que já vem com essa televisãozinha? Não. Eu Então, nunca vi, pelo menos. Não tem. Como assim, professora? É assim, porque tem como a gente colocar uma televisão no banco do carro, né? Mas se fosse uma ideia de sucesso, como foi o objetivo da empresa, quando a gente comprasse um carro, já era para vir instalado aquelas televisãozinhas no banco, né? Para criança poder entreter criança, quem não está dirigindo, entendeu? E vocês, quando vai comprar um carro, tem essa televisãozinha já vem? Não. E foi uma grande empresa que fez essa ideia e ela não deu certo. Então, assim,
mesmo da mesma forma que tem várias pessoas que faliram antes de ter sucesso, tem pessoas que têm sucesso e continuam errando, tá? Então, o erro, a gente tem um negócio, né? Lembra que a gente falou de inovação? Inovar, ele é um risco, né? Não quer dizer que vai dar certo. Independente de onde eu esteja, se já tenha começado o negócio ou não, tá? Deixa eu ver. Talvez, nesse caso, a ideia tenha sido imposto no errado, né, professora? A senhora deu o exemplo do carro, que não tem a televisão, ela não vem junto com a compra. Mas a ideia deu certo nos aviões. Atualmente é difícil encontrar um que não tem aquelas telinhas no banco de trás. Todos os Isso, aviões mas têm. é porque foi o contrário, porque no avião já tinha. E aí. Foi o avião primeiro. E aí foi levar para o carro, mas aí no carro não deu certo. Entendi. Mas é essa a ideia mesmo, tá, Ana? Também. Eu acho que é meio compreensivo, assim, de não ter dado certo no carro. Pelo avião, assim, como está, né, pairando, assim, tem uma estabilidade maior, assim, de não ter esse balançamento, assim. Já no carro, dependendo da estrada, pode ter muita agitação, pode dar algum problema, né, nos fios e não dá para enxergar direito a tela, apesar de que no avião também, né, mas acho que seja menos. Tá. Priscila? Eu não levantei a mão, não, professora. Não? Levantou, mas tá bom. Ó, Foi sem querer, então. tá bom. Então, vamos começar agora o conteúdo. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que independente, não tem nenhum perfil, eu ainda vou passar uma tarefa hoje, valendo ponto sobre esse perfil, tá? No finalzinho eu vou explicar. Mas é só para... primeiro, porque eu acho importante, que eu igual falei para vocês, independente de ser empreendedor, de ser gestor, de ser... eu trabalhar em qualquer área da minha própria vida, é importante a gente conhecer características que vão melhorar o nosso aprendizado, a nossa vivência, a nossa experiência, tá bom? Então, eu vou passar essa atividade para vocês, primeiro para vocês terem noção da quantidade de pesquisas que são feitas através disso, e segundo, pelo conhecimento mesmo. Mas, isso não determina, esse perfil empreendedor, ele não determina se eu vou ser um empreendedor ou não. O que é importante quando a gente fala sobre empreendedorismo, que aí a gente chama de pilar básico, que se eu não tiver esses três, talvez sim impediria de eu abrir um negócio, de ser empreendedor, né? E aí, lembrando que para ser empreendedor, não é só abrir um negócio, porque quando eu abro um negócio, eu sou empresário. Para ser empreendedor, a gente precisa abrir um negócio e ser inovador, tá bom? Então, o que eu preciso ter? Essa visão aqui não é uma visão da administração, tá? De pensar lá no futuro, né, para montar um objetivo. Não. É a visão de enxergar o que as pessoas não estão enxergando. É sair do comum. Lembra daquele que eu falei, um crítico? Ali tá tudo bonito, tudo é perfeito. Mas será que não tem nada daqueles 7 pontos que eu consiga ver diferente? Que talvez aquilo, para o que eu quero, aquilo ali não vai fazer sentido? Ou que, às vezes, eu vou pensar mais à frente, não é nem pelo que eu quero, mas será que, uma pessoa que vai fazer isso, é importante ter aqueles 7? Será que eu poderia mudar? Então, ter essa visão crítica, né? Conseguir enxergar antes das outras pessoas. Porque se eu conseguir ver o que todo mundo está vendo, eu não vou conseguir inovar, eu não vou conseguir uma parte criativa do que a gente tem e principalmente crítica também, tá? De saber que nem tudo o que é falado para a gente, nem tudo que é mostrado tá certo, serve para a gente, né? A gente precisa ter vários pontos e mesmo que seja certo, será que é certo para todo mundo? Eu posso pensar assim também, não é só o que é certo para mim, né? Será que é certo para todo mundo? Será que serve para todo mundo? Será que isso tem duas formas de se ver? Então, toda vez quando eu quase todas as atividades, eu sempre falo, o que é isso aqui é bom e o que é ruim, tá? O que é positivo, o que é negativo? Que é justamente para vocês terem
começar a pensar, né, que por mais que ali esteja tudo bonitinho, o que é que tem de ruim ali? O que talvez não sirva para todo mundo? O que é que eu possa mudar, tá? Então, essa visão aqui é a forma de enxergar, de olho mesmo. O que eu estou vendo que as pessoas não estão vendo? O que eu consigo inovar ali? Então, essa é a primeira coisa, porque para eu poder ser empreendedora, eu preciso ter uma ideia nova, né? Ter uma forma de enxergar diferente. E aí, a coragem, por quê? Esse aqui, eu estou vendo ali diferente, mas será que isso vai dar certo? Será que eu vou ter coragem de arriscar a fazer alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem? Será que eu vou ter coragem de sair do meu trabalho para começar algo que eu vou ter que não vou ter ali um salário me esperando, né, no final do mês? Será que eu vou ter coragem de vender alguma coisa que eu tenho para poder começar esse negócio que eu estou achando que vai dar certo? Será que eu tenho coragem de falar com alguém sobre essa ideia para tentar arrumar recurso? Então, às vezes a gente pensa muito, consegue até ver diferente das pessoas, mas eu não tenho coragem, a iniciativa de começar. E aí aquela ideia, às vezes, que eu tenho, uma outra pessoa faz e dá certo, e aí a gente, por vários empecilhos, porque eu não tenho dinheiro. Mas será que se eu não tenho dinheiro, mas será que eu tenho como conversar com alguém que possa entrar de sócio, alguma coisa assim, tá? Isso é só uma possibilidade. Mas a coragem se eu estou vendo algo que possa ter um retorno, né? Que é o que eu vejo que vai ajudar alguém, que alguém se interesse, né? Que tem um público que se interesse por aquilo. Será que eu vou ter a coragem de fazer também, de tirar? Porque se for só uma ideia, essa ideia não tem valor, tá? Eu preciso ter a coragem de, pelo menos, começar. E aí, tá, eu tenho coragem, né? Mas será que eu sei fazer? E essa competência é saber fazer. E aí, esse saber fazer, ele é amplo, tá? Porque, às vezes, sei lá, vou abrir um restaurante. Nossa, eu descobri um tempero aqui que não tem, né, acho que vai dar certo, mas eu não sei cozinhar. Será que, por eu não saber cozinhar, tem como eu abrir um restaurante sem saber cozinhar? O que vocês acham? Tem, ele pode contratar um chefe de cozinha. Isso. Exatamente. Então, assim, eu sei, eu tenho que saber o fazer, né? Mas ali no máximo é eu saber a receita, mas eu não preciso saber ali, eu posso contratar, eu posso ter um sócio que saiba cozinhar, tá? Então, esse saber, ele é um conjunto, eu não preciso saber, porque ninguém sabe tudo sozinho. Ou eu posso adquirir esse conhecimento, ou eu posso contratar alguém que tem esse conhecimento, tá bom? Então, essas são as 3 coisas que, se eu não tiver, aqui sim, eu não consigo ser um empreendedor, tá? Tudo bem? Vocês concordam, discordam? Tá faltando alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que ficou bem explicado mesmo. Deu para entender, sim, acho que ficou bem claro. Então tá Essas bom. motonas aí, esses rali. Agora o barulho é aqui, né? Eu não tenho como parar, a gente tá tendo obra. E aí estão instalando uma janela aqui, eu não tenho como falar para o homem não ir embora, entendeu? Mas vai passar rapidinho, tá? Tá. Aí, ó, beleza, eu falei para vocês que ser empreendedor é ter um negócio, né? Que a gente, para ser empreendedor, eu vou assumir risco e inovar. E aí, eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas, ó, igual aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Funcionário empreendedor é o perfil mais procurado pelas empresas, né? Isso aqui eu trouxe de 2018. E aí, aqui sim é um exemplo, né? Então, tava lá naquele site do Cátio, tá? Essa escola de treinamento de São Paulo, ó, ela estava oferecendo de 3 a 8 mil reais. E aí, qual que é o perfil que eles buscavam numa pessoa que vai trabalhar para eles, vai ser contratado, né, empregado. Buscamos profissionais com espírito empreendedor para atuar com vendas de produtos e serviços no ramo de educação e treinamentos online. Então, se ser empreendedor é trabalhar por conta própria, como que vocês
consegue imaginar, como que vocês poderiam me explicar que é ter esse perfil empreendedor para ser funcionário? Será que isso existe? Assim, a senhora fala de, como você deu o exemplo lá no texto, dos 7 pontos para ser um empreendedor, você está falando assim, de seguir uma... Isso aí, que eu disse. Seguir o pensamento de um empreendedor, mas como funcionário, para ser um funcionário de sucesso. Isso? Pode ser isso também. Né? Às vezes a gente, estou falando, existe tanto perfil, né? Só que aí será que tem um perfil único de empreendedor para eu seguir, para eu ter esse pensamento na empresa? Alguém Não. vai ter algum outro pensamento? Não, não tá errado, não, tá, Priscila? É mais ou menos isso mesmo. Mas Alguém tem. será que o perfil de empreendedor não é uma pessoa visionária? Visionária? Pode ser, né? Talvez é melhor E estando. aí, visionário é o quê? Aquele um lá que eu falei para vocês, de enxergar o que os outros não estão vendo? Ou Exato. é para aquela de pensar, de trabalhar, tipo, pensar a longo prazo, né? Visão é eu conseguir enxergar lá na frente, ter um plano para o futuro. Seria isso, Caio? Ou é ver o que os outros não viram ainda? É ver o que os outros não viram. E nesse caso, para contratar alguém, é antes na minha empresa do que contra mim, não é? Será que seria mais ou menos? Bem pensado, Caio. Mais alguém? Era isso mesmo que eu ia falar, a mesma coisa que o Caio falou, sobre uma pessoa que tenha uma visão, né, que veja o que os outros não veem, como a senhora disse, né, que tenha uma visão de uma ideia, né, é isso mesmo. E aí é isso mesmo, tá? Primeiro, o que a Priscila falou não estava errado, né? Eles querem essas características que essas pesquisas demonstram, só que aí ele é muito amplo, porque daqui a pouco, quando eu for passar a tarefa que vocês foram pesquisar, existem vários perfis. Então, não tem assim um que eu vou seguir, né? Esse aqui é o perfil. Não existe. Cada um existem vários perfis. Então, não tem como a gente contratar uma pessoa com perfil empreendedor, porque existem vários. E aí, talvez o que leva mais as empresas a solicitar mesmo esse perfil empreendedor é pensar que na inovação, tá? Que talvez seja isso que vocês falaram de visionário, né? De enxergar. Por quê? Todas as empresas, para se manter no mercado, ela precisa inovar. E aí, quem será que inova na empresa? Será que é só o proprietário que inova? Ou será que as pessoas que estão trabalhando lá, que fazem parte desse processo, que vão inovar para essas empresas? São os funcionários que fazem parte da equipe e pensam nos projetos. Exatamente, Caio. Né? 90% não quer dizer que o dono da empresa não inova, mas geralmente são os funcionários que trazem a inovação para a empresa. Fala, Rebeca. É o Josley, professora, que levantou a mão. Sou eu. Tava do lado, Eu acho que deva ser, tipo, numa empresa, tipo, alguém dessa equipe aparece com uma ideia. Então, todo o grupo vai discutir sobre essa ideia, dando, né, tentando implementar mais nessa ideia para que seja uma ideia, né, para aumentar, assim, para ser uma ideia melhor, assim, para ter um aprimoramento nessa ideia. Então, acho que, tipo, uma pessoa tem uma ideia e as outras vão aprimorando ela. Isso, quando a gente discute, né, amplia, às vezes a gente tem não é nem uma ideia, vou falar, às vezes a gente tem uma forma de resolver um problema. E aí, quando eu consigo discutir com outras pessoas, essa forma de resolver, ela pode melhorar, tá? Fala, Priscila. Não, agora eu caio. Ô, professora, como eu vi um documentário que a Anitta fez, Made in Honório, fala muito disso também, ela com a equipe dela. Eles têm o trabalho de pensar em alguma coisa e cada funcionário leva o que pensou naquilo. Aí, assim, eles vão discutindo para chegar na melhor resolução. Gente, isso faz parte do processo de inovação, de parte de solução de problemas. Como é que eu faço isso com vocês? Eu só esqueci o nome. Deixa eu só pôr aqui. É chuva de ideias em português, mas o nome dele eu esqueci, calma aí. Brainstorm, tá?
Esse é um processo de brainstorm que todas as empresas fazem, e eu vou mostrar depois também um vídeo para vocês na prática, e a gente vai também tentar fazer. Tá, deixa eu passar. Então, pronto, calma aí, a gente já sabe, então, que tem funcionário que inova dentro da empresa, né? A gente vai ver o que é isso, então, que tem uma teoria por trás disso, tá? O que é? É o intraempreendedorismo. O que é intraempreendedorismo? É um empreendedor que trabalha dentro de uma empresa. Então, ele não é o dono da empresa, ele é um funcionário da empresa. E talvez seja um pontapé para que ele tenha uma experiência antes dele abrir a empresa dele. Mas, geralmente, a gente começa introduzindo inovações como funcionário, tá? E aí a gente vai ver qual que é a diferença, né? Entre, será que é melhor ser intraempreendedor? Será que é melhor eu ser empreendedor? Ou será que cada momento eu posso, né, viver os dois momentos que nem sempre eu vou conseguir já logo de cara, ou eu vou nem ter opção, ou até mesmo vontade de já querer assumir um risco sozinho e sim dentro da empresa. Então, a gente vai ver essa diferença, tá? Ó, o termo empreendedorismo corporativo, que é a mesma coisa de intraempreendedorismo, é usado para denominar um indivíduo que é empreendedor ou desenvolve projetos empreendedores no seio de uma organização existente. E aí, qual que é a diferença disso? Considero que se refere a uma situação favorável. Ó, a gente precisa pensar que para uma pessoa ser intraempreendedor, ela tem que ter a abertura da empresa para que ela desenvolva novas ideias, como que ela também tenha que querer ter essas características de pensar diferente, porque às vezes eu sou funcionário, mas eu só quero fazer o meu serviço, receber no final do mês e ir embora. E aí, talvez, eu quero melhorar a empresa, mas o dono da empresa não quer aceitar novas ideias. Então, isso tem que ter os dois, né? Tanto do funcionário querer, como da empresa também aceitar. E aí a gente vai ver que tem todo um processo para isso. E qual que é a... Deixa eu ler esse aqui, acho que antes de eu falar, que eu acho que vai ser lá para frente, vai parar. Ó, Prior e Sai, eles consideram que o intraempreendedorismo se refere a uma situação favorável ao fomento de ideias inovadoras na empresa. Então, o que é esse fomento de ideias favoráveis na empresa? Será que é uma empresa que ouve as pessoas? Será que é uma empresa que deixa as pessoas errarem, né? Porque, às vezes, para eu poder criar um processo novo, da mesma forma que o empreendedor vai criar uma coisa e aquilo pode dar errado, né? Pode falir, o intra, ele vai criar alguma coisa que talvez vai dar errado. Será que a empresa está pronta para poder aceitar um erro de um funcionário? Ou será que, se errar, ele vai ser demitido? E aí, se isso acontecer, será que alguém que trabalha lá vai tentar fazer isso de novo? Então, essa empresa ela precisa estar favorável, tá? O desenvolvimento do intraempreendedorismo nas organizações também pode ser visto como uma forma de retenção de talentos e, ao mesmo tempo, de lidar com as ameaças do mercado concorrente. Então, assim, aí, essas empresas inovadoras, né, o que ela tem? Ela tem um ambiente bom para se trabalhar. Geralmente, as pessoas querem trabalhar nessas organizações para ter até no currículo. Às vezes ela não está nem pensando em desenvolver um bom projeto, ela está pensando ainda só como funcionário, né? Eu vou trabalhar lá porque eu quero aprender, eu quero ter essa experiência no meu currículo. Então, e geralmente essas pessoas, a retenção de talento, o que quer dizer? Que são pessoas que trabalham lá, mas que não estão procurando sair dessa empresa para ir para uma outra, tá? No máximo, essa pessoa ela vai sair para abrir um negócio próprio, mas ela não está procurando outro emprego, ela está satisfeita de estar trabalhando ali. E isso é bom porque aí até que fala, mesmo, ao mesmo tempo de lidar com as ameaças do mercado concorrente. Então, se eu estou inovando, eu estou à frente da minha concorrência, tá? E eu só consigo inovar porque eu tenho pessoas, talentos dentro dessa organização. Grandes empresas como a Nokia, a IBM ou a Apple utilizam esse conceito para acelerar o aparecimento de inovações
e para a resolução de problemas, sendo encarado como um fator-chave para a adaptação das organizações e as alterações atuais rápidas e aos desafios da globalização. Né? Quanto à informação, à tecnologia hoje, lembra que eu falei para vocês que a pessoa ainda é um diferencial? Porque informação, tecnologia, dinheiro, isso, será que a IBM ou a Apple, ela não vai conseguir comprar a mesma tecnologia, mas será que as pessoas que ela dispõe vão conseguir utilizar da mesma forma essa tecnologia? Será que uma vai estar à frente da outra, vai ter ideias inovadoras? Então, são as pessoas que estão dentro dessa empresa que vão propor novos projetos. Com essa tecnologia que eu tenho, eu consigo inovar. E aí, o diferencial de uma empresa, né, hoje na globalização, que a gente fala que independente do porte da empresa, não quer dizer que é porque eu tenho dinheiro que eu vou conseguir estar à frente no mercado. Não, quer dizer que eu tenho que ter conhecimento dentro da minha equipe, né? Pessoas da minha equipe que tenham conhecimento, que tenham informação, que queiram passar essa informação e que possam inovar, errar, né? Tentando acertar, tá? E aí, quais são as vantagens? Tanto para a organização como para os funcionários, tá? A organização, ela vai conseguir obter um clima que promova a inovação e a criatividade, facilitando a resolução de problemas e o aparecimento de novos produtos e soluções para a empresa com impacto sobre a competitividade, né? Então, se eu tenho pessoas que, na minha empresa, funcionários, que inovam, eu estou à frente da minha concorrência, eu sou mais competitiva no mercado, né? E para os funcionários? Ganham pela motivação de verem suas ideias aplicadas e reconhecidas pelo topo da organização, pelos retornos financeiros e pelo reconhecimento que podem obter na organização e entre os seus pares, deixando de parte a participação passiva. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Então, beleza, eu sendo como funcionário, eu vou ter um retorno financeiro. Talvez essa empresa vai pagar uma comissão para mim, talvez ela vai pagar um valor sobre a venda daquele produto, talvez ela vai dar uma porcentagem da ação daquela empresa, né? Né? Às vezes tem uma pessoa que, essa pessoa aqui é muito importante estar na empresa porque ela desenvolve vários produtos, então vamos tornar ela um sócio da empresa, né? Vamos dar um percentual lá. Será que esse intraempreendedor, ele ganha a mesma coisa do que se ele tivesse desenvolvendo essas ideias para ele como empreendedor? Vocês acham que ele tem a mesma rentabilidade? Eu acho que não. Porque Eu também acho que não, né? Isso, porque ele não vai estar recebendo, ele vai estar recebendo apenas uma porcentagem. Assim, se ele fosse trabalhando para ele, né, com as ideias dele, a percentual dele seria muito maior, porque o rendimento viria para ele, né? Exatamente. Então, assim, o intraempreendedor, ele não tem como ficar rico, né? Porque ele é um funcionário. Só que aí a gente tem que pensar por um outro lado, que talvez ele qual que é a diferença? O intraempreendedor, ele não assume o risco, né? Ele não precisou colocar um dinheiro ali para poder criar esse produto. Quem está colocando o dinheiro é o dono da empresa. Então, se der errado, quem vai perder é o dono da empresa. Se der certo, quem vai ganhar é o dono da empresa. Diferentemente que se ele fosse ele mesmo empreendedor, ele assumiria o risco, né? Então, tanto de perder como ganhar, quem assume o risco é que vai ter as vantagens maiores financeiras, tá? Então, então, professora, ser intraempreendedor não é bom. Vocês acham que isso não é bom ou não? Eu acho que dependendo deve ser bom, porque tipo, você talvez não tenha o dinheiro para você investir em uma ideia, mas você quer que aquela ideia talvez agregue bastante na sociedade. Então você, né, vira um intraempreendedor, né? Isso mesmo. Mais alguém? Alguém acha que ser intraempreendedor é ruim? Eu acredito que depende muito do que a pessoa quer para ela. Como diz aquela tem a visão
tem a coragem, né? Se ela tem a coragem e a capacidade para fazer aquilo, não só a mente para pensar. Tá certo. É assim, ó. Não é bom nem é ruim. Talvez pode ser uma forma de começar. O que a gente precisa entender é que às vezes nem aquela pessoa sabia dessa capacidade dela, né, de inovar. E aí ela, conhecendo o ramo ali, ela deu essa ideia para a empresa, deu certo. Mas aí, assim, ó, 90%, né? Não, 70%. Eu esqueci o percentual, mas acho que são 70 e alguma coisa, tá? Dos intraempreendedores, eles saem dessa empresa e vão abrir um negócio próprio. É como se fosse uma forma de começar, né? De obter conhecimento, de ter experiência, e aí depois eles vão caminhar por conta própria. Raramente uma pessoa vai ficar inovando só para uma outra pessoa, tá? Muito, muito difícil. Geralmente, eles trazem essa inovação, né, que vão até ter esse reconhecimento financeiro também, e através desse reconhecimento que eles vão ter, talvez já, tanto a coragem, porque, né, já vai ter a coragem de saber, isso aqui pode, né, deu certo, e vai ter condições, às vezes seria aquela competência, de pensar em competência financeira, de iniciar e ser, sim, um empreendedor, tá? Então, o intra e o empreendedorismo, ele não é bom nem é ruim, são momentos da vida. Às vezes, eu começo como intraempreendedor e para poder me tornar um empreendedor, tá? E talvez tem pessoas que não querem ter um negócio próprio, né? Estão satisfeitas, estão ganhando muito bem. Às vezes, será que uma pessoa que inova lá para o Google, será que essa pessoa que trabalha de uma forma, sei lá, diferente, será que todo mundo que está ali quer deixar de ser empregado para ser empregador? Então, assim, não é. Será que eu quero colocar o meu dinheiro como um risco numa ideia, se pode dar certo ou não? Não é todo mundo, né? Então, não é certo nem errado. O intraempreendedorismo, ele está inovando com o recurso de outra pessoa que está assumindo esse risco, e o empreendedor, ele inova assumindo o risco dele, né? O recurso é dele. Então, quem está assumindo o risco é ele, tá bom? Então, nós temos essas duas formas de empreendedorismo, que cada um, assim, a gente pensando da forma mais materialista, são as formas de retorno financeiro que diferencia, tá bom? Pronto, agora eu queria que alguém lesse esse aqui para mim, depois uma outra pessoa lesse as 10, tá? Isso aqui é pensando na empresa. O que uma empresa precisa ter para que as pessoas possam inovar? Quem gostaria de ler? Cultura corporativa empreendedora. Eu leio. Obrigada. Cultura corporativa empreendedora. Empresa inovadora e ligada à tecnologia, encorajamento de novas ideias, triagem e aceitação de erro, permissão de falha, disponibilidade de acesso a recursos, equipes, Equipes, tá? Desculpa. Equipes multidisciplinares, horizontes de longo prazo, sistemas de remuneração, recompensas adequado, apoio à gestão de time. Obrigada. O que para vocês seriam equipes multidisciplinares? São setores. Pessoas que sabem. Ah, tá. Pode falar. Eu ia falar que são pessoas que sabem o que estão fazendo. Que sabem o que estão fazendo? Mais ou menos. Vamos ver o Caio. Esses são os setores da empresa, professora? Setores da empresa, mais ou menos. Aline? Tem disciplina? Que tem disciplina? Não. Muito bom essa pergunta, né? Que vocês não sabem. Assim, equipe multidisciplinar são equipes que têm conhecimentos diferentes, são pessoas que têm formação, experiências diferentes. Então, às vezes, para eu conseguir inovar, eu vou contratar um engenheiro, um médico, sei lá, um técnico de TI, um de alimentos, por quê?
são diferentes conhecimentos que vão trazer aquilo que ninguém está vendo. Porque, sei lá, às vezes eu estou trabalhando com tecnologia. Vamos chamar só o pessoal que trabalha com tecnologia. Será que essas pessoas vão conseguir ver o que as outras não estão vendo ali, às vezes só fora do meu conhecimento? Então, a equipe multidisciplinar. E aí pode ser os setores da empresa, porque às vezes eu quero criar um produto ali para a área comercial, mas eu vou chamar o pessoal do financeiro, o pessoal da produção, o pessoal de vendas, o pessoal, sei lá, da manutenção, vou chamar todos o departamento da empresa para poder formar essa equipe indisciplinar. Disciplinar quer dizer que são todas do mesmo conhecimento, e aí todos da mesma formação, né? Ou então todos do mesmo setor. Indisciplinar é quando a gente mistura essas formações ou conhecimentos, tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, encorajamento de novas ideias, triagem e aceitação de erro, que eu já falei, permissão de falha, né? Porque se eu tenho que aceitar o erro, então tem que permitir. Disponibilizar acesso a recurso, então, é daquela mesma forma. Lembra que eu falei para vocês, se o intraempreendedor, ele não está colocando, ele não está assumindo risco, né? Porque o dinheiro, se tiver que comprar alguma coisa, se tiver que contratar alguém, quem vai fazer é a empresa. Então, o recurso, independente de ser financeiro, quem vai disponibilizar é a empresa corporativa, tá? Pensar a longo prazo, porque nem sempre essa ideia vai ser aplicada imediato, né? Se isso deu certo, eu só vou estar satisfeito, né? Será que se eu der essa ideia, a empresa ganhar muito dinheiro, mas o meu salário continuar o mesmo, eu não for recompensado por isso, será que eu vou continuar dando ideia para a empresa? Então, eu preciso pensar nesse sistema de remuneração e recompensa e apoio de gestão de tipo. Aqui, assim, ó, porque eu preciso ter o apoio, né? Às vezes eu tenho a ideia, mas ela não é aceita. Às vezes, o dono da empresa quer, mas o meu chefe, o gerente ali, ele não apoia, porque talvez ele possa pensar que ele vai perder o emprego, né? Então, tem muito disso, tá? De uma empresa, ela ter todas as pessoas com mente aberta. E aí, professora, não é todo mundo que é igual, não é todo mundo que pensa assim. O que vocês acham que aconteceria? Quando a gente tem pessoas na empresa, igual tem uma empresa que aceita inovação, mas aí tem gente que não aceita a inovação. O que vocês acham que acontece? Conflito dentro da empresa, né? Não ia ter como. Não aceita assim, né? É o quê? Desliga? Conflito dentro da empresa. Conflito. Uhum. Isso, vai dar um conflito. Mas, assim, aí é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Será que eu tenho que demitir uma pessoa que é contra, que está pensando diferente? Ou será que essa pessoa que está causando conflito está me alertando para possíveis problemas que possam acontecer? Tá? Então, né? Lembra pensar de formas diferentes, nem sempre o negativo é ruim. Agora eu gostaria de alguém para ler os 10 mandamentos do intraempreendedor. Uma outra pessoa. Quem não leu ainda, que quer ler? Eu gostaria de ler, mas tem muito barulho aqui, que eu não sei se vai atrapalhar. Eu estou ouvindo bem, Gustavo. Tá, se no momento meu irmão fosse chorar, é normal. Tá, peraí. Deixa eu só crescer a imagem. Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. Evite quaisquer ordens que visem interromper o seu sonho. Execute qualquer tarefa necessária ao desenvolvimento do seu projeto. Encontre pessoas para ajudá-lo. O intraempreendedorismo não é uma atividade individual. Siga a sua intuição a respeito das pessoas que escolher e trabalhe somente com as melhores. Trabalhe de forma clandestina, o máximo que puder. A publicidade adiciona o sistema de defesa da organização. Tenha em mente sempre os melhores da organização e dos seus clientes, especialmente quando você tem que contornar as regras ou evitar a burocracia. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização. Seja leal às suas metas, mas realista quando a forma de atingi-las. Respeite e adeque os seus patrocinadores. Respeite e eduque os seus patrocinadores. Obrigada, tá?
Tá cortada a imagem aqui. Aham. Ó, eu queria que alguém comentasse sobre esse aqui, ó. Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido. O que é isso para vocês? É se arriscar, professora. É ação em risco, né? Se isso pode dar errado, se eu estou fazendo alguma coisa e se eu tiver medo daquilo, qual é o máximo de uma pessoa que está trabalhando numa empresa acontecer? Ser demitido. Ser demitido. Então, assim, o máximo que vai acontecer é ser demitido. Se eu tiver medo desse máximo, provavelmente eu não vou fazer, tá? Então, é uma pessoa que confia, né, no que ela está fazendo, que ela vai fazer esse mesmo processo independente desse risco, de poder... É a mesma coisa. O empreendedor, ele não pode perder aquele recurso, o produto dele não ter dado certo, ele perder dinheiro. O intraempreendedor, ele pode fazer isso e perder o emprego. Mas aí é que está a coragem, né? Será que eu tenho essa coragem para poder fazer isso? Ou será que eu vou guardar porque eu não tenho ainda a coragem de fazer, tá? Deixa eu ver. Tem alguma desses aqui que vocês não entenderam que gostaria de, né? A gente discutir o porquê? Eu não entendi uma. Qual? A 6, trabalho de forma clandestina. Eu não entendi, assim, que forma... Como assim, forma clandestina? Tá, ó. Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder. A publicidade aciona o sistema de defesa da organização. O que é forma clandestina? Antes de eu apresentar essa ideia, antes de eu falar para alguém, antes de eu pedir autorização, olha, será que a gente pode fazer isso? Eu começar a fazer sem ninguém saber. Por quê? Para que a minha ideia ela esteja pronta quando eu for apresentar. Porque se eu sair, eu ainda, sei lá, eu quero mudar a forma que o processo de venda da empresa. Né? Eu vi que está dando muito erro, está dando prejuízo, está causando problema. E aí, se eu quero mudar, porque eu já pensei numa solução. Olha, se fizer isso, pode dar certo, né? Então, é aquela visão lá, eu consegui ver antes dos outros. Mas, aí eu só pensei, mas eu ainda não planejei, ainda não desenvolvi essa ideia, né? Eu só tive aquele estalo. E aí, talvez, se eu pegar nesse estalo, antes de eu falar com quem eu deveria, né, com o meu superior, eu vou falar lá com o Joãozinho. Será que esse Joãozinho talvez não vai correr mais do que eu? Ou será que o Joãozinho não vai pensar de uma outra forma, vai falar alguma coisa para mim que eu não? Realmente, acho que isso aqui está errado, não vamos nem fazer porque isso não vai dar certo. Então, esse trabalhar eu conseguir construir a minha ideia primeiro, para depois falar para as pessoas, tá? Só para eu conseguir formar uma ideia por completo. E aí sim, depois que eu tenho essa ideia pronta, aí é melhor que eu fale com as outras pessoas para poder agregar o conhecimento, mas que eu tenha essa ideia clara primeiro, tá? Porque às vezes a gente nem formou uma ideia e já começa a falar, principalmente com quem vai cortar a gente, né? De falar que aquilo está errado, que às vezes vai te desencorajar. Tudo bem? Beleza. Tem mais algum? Tem mais algum aqui que vocês acham que não está certo ou que tem dúvida, alguma coisa assim? Esse aqui, ó. A 8. A 8, eu já ia ler ele, ó. Lembre-se que é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização. O que é isso? É eu fazer antes de pedir. Que se der errado, né? Eu vou ter que pedir desculpa. E talvez eu possa ser demitido. Mas se eu não fizer... Mas é mais ou menos isso, é aquela coragem de assumir o risco, tá? Às vezes, uma empresa, ela ainda não tem essa cultura de inovação, não aceita mudanças. Então, é mais fácil eu chegar lá e fazer, olha, isso aqui fiz e deu certo. Se não der certo, eu vou pedir desculpa, nossa, errei.
talvez seja uma forma né, de conseguir enxergar que o que a gente está pensando pode ser, sim, uma melhoria, tá bom? Então, assim, às vezes é fazer antes de pedir, que no máximo que eu vou ter que fazer é pedir desculpa. É assumir o risco, né, de ser demitido depois, talvez. Por isso que é o primeiro. Qual que é o primeiro? Não ter medo de ser demitido. É a primeira regra, tá? Da mesma forma que a primeira regra do ser empreendedor é não ter medo de dar errado. Uma coisa nova, ela tem toda a possibilidade de dar certo ou dar errado. Se eu trabalhar só com dar certo, é ilusão, tá? É uma ilusão, não existe essa possibilidade. Eu posso fazer o maior planejamento do mundo, posso chamar a maior equipe, sempre vai existir um risco daquilo não dar certo. Vai dar errado primeiro para depois dar certo. Não quer dizer que pode dar certo. Ninguém trabalha e começa fazendo pensando que vai dar errado, não. O que a gente precisa saber é que pode dar errado, mas a gente vai trabalhar para aquilo dar certo. Não é tudo que a gente faz que primeiro dá errado para depois dar certo. A gente pode ter uns errinhos ali, né? Nem sempre vai ser 100% perfeito. A gente vai ter uns buracos ali, a gente vai dar uns tropeços, mas no final ali, no final não, mas sim, é uma ideia que deu certo, né? Só deu, às vezes eu pensei que eu tinha que, sei lá, como é que eu... Assim, talvez um daqueles processos, eu fiz, sei lá, 10 processos para poder fazer esse produto. O 7, eu não preciso fazer. Aquele ali foi o erro, assim, eu não preciso fazer o 7. Então, quando eu for fazer esse produto, eu tenho que pular o 7 e fazer. E essa ideia, ela deu certo. Eu nem tomei prejuízo financeiro, tá? Beleza? Tranquilo? Favorável? Tem mais algum? Podemos passar? Tá tranquilo, tá favorável. Professora. Não entendi. Pode seguir ou pode... Tem mais algum? Pode seguir. Pode seguir. Então tá. Eu acho que acabou... Aqui é a diferença, né? A diferença entre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, ó, o que é empreendedorismo? Criação de riqueza, procura de financiamento, criação de estratégia de cultura organizacional, risco controlado, e o retorno é para o empreendedor ou para o acionista, que são os sócios da empresa, né? Então, criação de riqueza é aquilo que eu falei para vocês. Eu fiz a inovação, eu assumi o risco, se aquilo deu certo, quem vai ficar rico sou eu. Eu que vou ter que procurar o dinheiro, né? Então, financiamento, sou eu que vou ter que fazer esse investimento. Eu que vou ter que criar essas estratégias, ter uma cultura organizacional, eu que vou assumir esse risco, e aí o retorno também vai ser para mim. Já o empreendedorismo, o que é? Ele vai desenvolver essa situação dentro da empresa, então não é ele, né? Não é essa criação de riqueza, o risco não é dele, ele vai fazer tudo dentro da empresa, ele é contratado de uma empresa. Ele vai ter um potencial interno, né? Aqui, ó, procura de potencial interno. Então, assim, são pessoas que procuram esse perfil daquele que a gente está falando, de visão. Será quem que tem potencial para desenvolver novas ideias, novos projetos? Deve trabalhar dentro de outra cultura existente e a oportunidade deve estar coerente com a estratégia da organização. E aí, ó, aqui, o empreendedor, ele pode criar o que der na telha dele. Se ele achar que aquilo vai dar certo, ele pode criar. O intraempreendedor, ele não pode criar o que está na telha dele, porque eu vou dar só um exemplo para vocês, que seria essa cultura aqui empreendedora, tá? É cultura organizacional, né? Às vezes, eu estou numa empresa que o dono dela deixa eu pensar aqui. Ele é adventista, né? Não trabalha sexta depois das 6, nem sábado. E aí, aquele funcionário vai lá e desenvolve uma ideia, vê que o concorrente vende mais aos sábados, não sei o quê. Ele vai, não, olha, no sábado a gente precisa fazer isso. Pode ser a coisa mais inovação, pode trazer um maior retorno lucrativo. Será que o dono dessa empresa que é adventista vai aceitar alguma coisa que seja feita no sábado? Não, né? Não. Não. Então, assim, ó. Eu não sou adventista, mas creio que não. Então, tem culturas, tem regras, tem
Cultura é quando a gente fala de regras e normas que uma empresa tem, tá? Um tipo de pensamento. Então, eu não tem algumas regras que eu não consigo mudar na minha empresa, porque a minha empresa são as pessoas que trabalham lá, né? Começam pelo dono. Então, se essa regra for eu, como empreendedora, provavelmente eu já estou pensando conforme eu acredito, né? Conforme a minha cultura. Então, não é difícil eu adequar. Agora, eu, como funcionário, por mais que a gente precisa inovar, pensar diferente, às vezes a gente vai ter um obstáculo muito grande que quem vai assumir o risco, né? Quem vai investir, não vai aceitar. Olha, que sua ideia aqui é muito boa, mas dentro da minha empresa não vai. E aí, o que esse funcionário será que ele deve fazer? Tá? Não é nem o que deve, né? Mas assim, tem coisas que ele não vai conseguir implantar dentro de uma empresa por causa da cultura. E aí, ou ele vai para uma outra empresa, ou ele não vai colocar aquela ideia, tá? Ou ele também pode fazer por conta própria, né? Então, tá, isso aqui é a diferença, né? O que eles têm de semelhantes? Ambos envolvem o reconhecimento, a avaliação e a exploração de novas oportunidades, requerem o objetivo de levar à criação de produtos ou processos ou negócios. Em ambos os casos, o empreendedor ou intraempreendedor encontrará resistência e obstáculos e necessitará ser perseverante, necessitando ainda da capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas. Então, aquele negócio que eu falei para vocês, né? Quer dizer que se qualquer coisa que eu tentar vai dar errado de primeira? Não. Mas será que eu não vou ter nenhum obstáculo? E será que se tiver qualquer obstáculo, será que eu tenho que desistir? Será que alguma coisa vai para frente, né? No primeiro erro, no primeiro percalço que deu? Deixa eu beber uma água, minha garganta tá coçando. Beleza? Tranquilo? Sim. Sim? Então tá bom. Ó, agora eu vou explicar para vocês como a gente vai. A gente não vai conseguir fechar nossa nota no finalzinho, porque já é na próxima semana, né? O encerramento do segundo bimestre. Mas nós começamos depois do segundo bimestre, então não tem como. Como é que vai ser a nossa nota do primeiro bimestre? Eu coloquei para vocês já o livro, tá? Como que a gente vai fazer a leitura do livro. No segundo, depois que eu coloquei lá já para a gente trabalhar no segundo bimestre, tá? A gente vai ter um tempo de aula de conteúdo e o outro tempo vai ser sobre o livro, tá? Então, o que eu quero? A gente vai, eu coloquei lá, no dia 31, vocês vão precisar ter lido o capítulo 1 e 2. O que vai ser essa discussão? Eu vou fazer perguntas aleatórias para alguém. E aí vai ser sempre pessoas diferentes, tá? Eu vou, assim, não vou conseguir fazer perguntas para todo mundo da sala, só que quem não tiver na aula, né, para responder, não vai ter ponto. Se eu perguntar e não responder, não vai ter ponto, não vai perder, mas também não vai ganhar, tá? E aí por quê? Porque, e aí depois a gente ainda vai discutir e eu vou colocar depois, eu não quero mais que vocês façam resumo, porque tem vários resumos na internet. E aí, agora eu falei, o trabalho que eu tenho para saber se vocês copiaram esse resumo ou não é tão grande que eu vou fazer perguntas, que aí vocês vão ter respostas pessoais, tá? Né, o ponto de vista de vocês. E aí a gente vai ter essa discussão na sala por capítulo. Então, numa aula vai ser o capítulo 1 e 2, na outra vai ser o 3 e 4, e depois do 5 até o 8, tá bom? Que vai ser 60% da nota do segundo bimestre. Gustavo e Andrea. Tá. A senhora falou que a gente meio que a gente então vai debater a respeito dos capítulos que a senhora vai deixar. Mas como assim então a gente vai debater, a senhora falou que era com respostas pessoais, eu fiquei um pouco assim, respostas pessoais embasadas no livro. Tá, calma aí, ó. Na aula, né, aí eu vou primeiro fazer uma pergunta direcionada para alguém, e aí, depois, cada um vai poder discutir, quem quiser discutir sobre aquela pergunta que eu fiz individualmente para uma pessoa na sala. Depois da aula, eu vou colocar perguntas para vocês responderem no AVA. E aí, esse é pessoal, né? Pessoal do ponto de vista do que vocês leram, tá? Entendi.
Então, o debate do livro vai ser durante a aula. Uhum. Exato. Andrea? Professora, a senhora disse que somente os alunos que vão estar em sala que vão ganhar os pontos? Nesse do debate, sim. Somente quem, digamos, se eu perguntar e falar, por isso que vai ser pontuação diferente, tá? Primeiro que a gente só, né, a gente vai estar sempre na aula do técnico, então é para mim, não vai falar para mim, não li, não vou para aula. Vai estar aqui, só vai ganhar ponto quem estiver aqui. Não vai ser a maioria, tá? Dos pontos que eu sei que não pode, mas a gente vai ter pontuação só de presença da aula nessa discussão, tá? Assim, é que eu queria saber sobre os alunos que trabalham. Mas então, eu não posso trabalhar no horário que eu tenho aula, né? Vocês estão matriculados integral. Tá bom, entendi. Mas em questão do primeiro bimestre, professora, se esse é o segundo... Tá, então, é o segundo. Então, calma, isso é o segundo. Vamos para o primeiro. O primeiro vai ser assim, ó, eu vou passar já um trabalho hoje, e aí na outra semana eu vou colocar outro trabalho para vocês. A gente fez lá o que era empreendedorismo, eu vou até reabrir ele para vocês, tá? O que é empreendedorismo, o que é gestão, né? Aquilo ali vai valer 10 pontos, tá? Quem fez os dois, né? Então, é 5 para cada, tá? Aí, hoje eu vou passar agora um trabalho, que é o perfil empreendedor, que através desse texto, eu já vou explicar para vocês, que vai valer 40 pontos. E aí, na outra semana, eu vou passar, que ainda vai ser também ligado ao perfil, tá bom? Para a gente poder fechar o primeiro bimestre. E aí, assim, essa outra atividade, eu ainda vou, na próxima aula, que a gente tem, calma aí, dia 17. Ó, então, essa atividade que eu estou passando hoje, vocês vão entregar até o dia 24, certo? No dia 31, eu vou passar essa outra atividade da criativa, e aí para vocês fazerem, tá? A gente não vai fechar junto com todo mundo o primeiro bimestre. Como vai ser esse trabalho, professora? É uma coisa no Word? É um trabalho escrito? Enviar para a senhora? Vai ser, você pode fazer no caderno, mandar a foto, vai ser pelo AVA, tá? Para colocar. Agora eu vou explicar, então, como é que é, o que vocês vão fazer desse perfil de hoje, só que eu vou explicar para não confundir ninguém, tá? Lembra que eu falei para vocês que existem várias pesquisas de perfil empreendedor? Eu vou até pôr aqui a minha tela que eu tenho para vocês olharem. Eu coloquei no Google normal, perfil de empreendedor, tá? Deixa eu achar aqui. Ó, o perfil de empreendedor tá aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto, ó, coloquei aqui no Google, perfil empreendedor. Vocês vão ver aqui, quer ver, ó. Portal Educação, tem perfil do empreendedor. Sebrae, perfil do empreendedor. Last Contabilidade, 6 características essenciais do perfil do empreendedor. Hotmart, perfil do empreendedor. Serasa, perfil do empreendedor. Então, tem várias empresas, várias pesquisas, vários institutos que têm o perfil do empreendedor. Cada um é diferente de um para o outro. E o nosso texto lá não tinham 7 características também para um bom empreendedor, né? Para o negócio dar certo? O texto que a gente leu no início da aula? Sim. Tinha lá, sue tudo, seja alegre, sorridente. Então, o que eu quero que vocês façam? Dessas 7, vocês vão escolher 4 pontos. 4 pontos daquele texto que vocês acham que é muito importante. E aí, o que vocês vão fazer com esses 4 pontos? Vocês vão vir aqui nessa pesquisa, vamos dizer que eu escolhi o do Sebrae. Então, sei lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu primeiro ver aqui que essas características. E eu vou comparar. Dessas 4, eu vou ter que encontrar 4 características que estão relacionadas lá. Ó, perseverança. Será que perseverança e suar tudo é a mesma coisa? E aí eu não estou dizendo que não, tá? Isso é o que eu quero que vocês façam. Ah, professora, mas os 4 que eu tinha não estavam só no Sebrae. Vocês podem procurar, os quatro tem que estar no texto. Mas, o que vocês forem encontrar, pode ser em mais de um site. A única coisa que tem que estar, ó, se eu achei que perseverança
tá ligado com Su e tudo, e perseverança que eu achei é do Sebrae, vocês vão colocar lá. Perseverança, Sebrae. Se for lá do Hotmart, é do Hotmart. E aí vocês vão explicar. Calma aí. Ó, o Su e tudo já tá lá escrito, né? Vocês não vão precisar copiar de novo o porquê que o Su e tudo tá naquele texto. Ele já tá lá explicando. Aí, vamos dizer que essa é a perseverança do Sebrae. O que vocês vão escrever lá? Perseverança, aí fonte, né? Sebrae, e vão me explicar, com a palavra de vocês, o porquê que vocês acham que perseverança é a mesma coisa que Su e tudo. E aí, como é que vocês vão fazer? Porque, ó, quando vocês abrirem lá, vocês vão ler. Será, perseverança, manter-se firme em seus propósitos sem deixar de enxergar os limites de sua possibilidade, buscando metas viáveis até mesmo em situações adversas. Será que isso aqui é o mesmo? Será que eu consigo encaixar? Então, vocês vão precisar explicar o porquê, né? Eu achei, mas eu quero que vocês expliquem o porquê que é, tá bom? Em 4 pontos, vocês vão escolher. Professora, no Sebrae eu achei só um. Aí eu fui para outro site, deixa eu ver aqui, eu vou abrir do Hotmart aqui, ó. Qual é o perfil do empreendedor do Hotmart? Deixa eu ver aqui. Ó, paixão pelo que faz. Será que, sei lá, deixa eu ver outro aqui. Ser persuasivo, ó, vou pegar isso aqui, ser persuasivo. Será que ser persuasivo é aquele lá que eu fale com desde o porteiro a não sei o quê? Mas eu tenho que abrir aqui, eu vou ler. Será que isso aqui é mesmo mais ou menos aquilo lá? E eu vou explicar o porquê. E aí, eu achei que então eu vou pegar, vou colocar lá, só o ponto. Quer ver? Cadê o se sorria? Era o que lá? Vocês vão colocar aqui. Cadê? O texto, né? Ó, seja positivo e sorria. 2, né? Aqui no texto, seja positivo e sorria, é 2. Então, vocês vão colocar 2, seja positivo e sorria. Aí, vocês vão colocar que ele é comparado a ser persuasivo da fonte do Hotmart. E aí, vai explicar o porquê. Vocês entenderam? Não precisa copiar o que está no texto. Vocês vão copiar só qual é o ponto que vocês estão comparando com o outro que vocês localizaram. Só que vocês vão, para eu saber com qual vocês estão comparando, vocês têm que me dizer a fonte dele, tá? E aí explicar. Tudo bem? Ok, mas minha internet estava lenta, aí travou, mas eu não entendi aonde é que é para apresentar. Tipo, a senhora vai querer que a gente apresente em forma de slide ou como? Não, vocês não vão apresentar, vocês vão escrever. Vocês podem escrever no caderno, tirar foto lá em PDF, mandar. Eu vou colocar uma tarefa no AVA. Não é para apresentar, é para entregar a tarefa. Ou vocês podem escrever pelo Word também, tá? Tá, a senhora vai deixar lá, vai deixar as formas de fazer, né? Isso, vocês vão precisar me entregar dia 24. Eu já estou explicando aqui. Lá eu vou colocar a tarefa para vocês entregarem. Tá. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim, professora. Então, tá bom. Para mim, tudo bem. Eu entendi. E aí, essa atividade vai valer 40 pontos, tá? Fora isso, eu estou abrindo também aquelas 2 perguntas que eu fiz lá do Jamboart, que vai valer 10 pontos. Então, nós já temos 50 pontos para o primeiro bimestre, certo? Certo. E eu acho que eu fiz uma no Jamboart, que eu me lembro. Eu acho que eu só fiz uma. A maioria só fez uma. Por isso que eu vou abrir de novo, para não nem ter briga. E aí, na próxima aula, a gente fecha, que aí eu passo o outro trabalho, e aí a gente conclui o primeiro bimestre, tá bom? Ok. Mas a gente já vai começar com o livro também na próxima aula, viu, minha gente? Não vão esquecer de ler. Eu li ele de novo, eu vou ler ele junto com vocês. Então, eu já li o capítulo 1 e 2, é bem rapidinho para ler, tá? Vocês vão ter aí 2 finais de semana antes da aula para poder ter... Não, professora, na aula da senhora não deu tempo. É leitura. Vocês vão ler no final de semana, de noite, é bem rapidinho, tá?
Tudo bem? Ninguém vai me odiar, não? Não, professora. Então tá bom, minha gente. Obrigada por hoje, tá? Até a próxima aula. Qualquer coisa pode me chamar. Ok, professora. Já podemos sair, então? Já sim. Tchauzinho. Que minha bateria tá 4%. Tchau, tchau, professora. Fica com Deus. Tchau, Até a professora. próxima. Tchau, tchau. Ah.